E aí, estudante, para você que está se preparando para concurso, eu vou te mostrar nessa aula os primeiros movimentos que você pode fazer quando se depara com um novo edital. E para esses movimentos, eu vou te mostrar aqui 3 planilhas que eu vou deixar disponíveis aqui para você, para te ajudar como ferramentas na tua organização. Então, essa aula ela é para te ajudar a se organizar, né? Para tomar ali os primeiros passos, os primeiros movimentos de planejamento para quando você vê um edital aí que você está interessado. E para isso, eu vou considerar aqui como referência um edital que saiu aqui na minha cidade, do Ministério Público do Acre. Agora é dia 28 de outubro, saiu recentemente, né, também o edital do ICMBio, do Instituto Chico Mendes. E o que eu vou te mostrar aqui vale para qualquer situação, tá? Eu vou te mostrar 3 ferramentas e te mostrar também um passo a passo que geralmente é o que eu faço com as pessoas que me contratam como mentor para planejar a rotina de estudo, tá bom? Então, se esse assunto é do teu interesse, me acompanha aqui e depois dá uma olhada no material. Olha só, tendo como base o material do Ministério Público aqui de Rio Branco, deixa eu abrir o quadro para te mostrar. Vamos considerar aqui o edital, certo? Aqui eu tenho a primeira página desse edital e como orientação, né, depois que você pega um edital e começa a esmiuçar ele, eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer, assim que põe a mão no edital, é organizar a primeira planilha, que a gente vai chamar aqui de checklist de conteúdo. Então, pegou o edital, você vai se preparar para o concurso, né? A primeira coisa que você tem que saber é basicamente quais são as disciplinas que você vai estudar. Então, você vai pegar o quê? Você vai trabalhar o checklist dos conteúdos. O que é isso? Isso aqui é uma planilha em que basicamente você vai colocar lá cada disciplina e dentro de cada disciplina, cada conteúdo de cada disciplina, certo? É basicamente o que a gente chama de verticalizar o edital, ok? Isso é interessante por quê? Porque te dá uma visão do trajeto que você tem para cobrir esse edital. E claro, aqui vamos partir do princípio que você já tem aí então uma noção, né, do cargo, das áreas, do peso, você já tem ali uma noção do processo de inscrição, enfim, todos os detalhes, né? Digamos que a gente já superou tudo isso. Então agora que você pensa assim, beleza, superado tudo, bora lá, preciso me preparar para estudar. Então, eu vou lá e vou fazer esse primeiro ponto, que é isso aqui. Ó, você vai pegar os conteúdos, se você vai lá no edital, busca os conteúdos e organiza mais ou menos assim, tá? Eu fiz aqui um checklist de conteúdos, considerando, por exemplo, o cargo de jornalismo e comunicação social. Então eu fui lá e peguei no edital a parte de língua portuguesa e organizei. Deixa eu te mostrar aqui como é que eu faço isso. Vou abrir aqui a captura de tela e vou te mostrar aqui, ó. Eu vim aqui no edital e aí procurei, né? Geralmente está lá no final, você vai lá e procura os conteúdos. Aí você vem ali e encontra os conteúdos. Como é que eu faço geralmente? Eu pego esses conteúdos, copio e colo aqui no Word, no editor de texto. Aí eu organizo todos eles e depois disso eu faço o quê? Eu venho aqui e organizo isso no Excel. E aí eu faço lá, ó. Por exemplo, peguei aqui língua portuguesa, botei todos os conteúdos de acordo com o edital e numerei. Então eu tenho aqui 20 conteúdos. Aí lá em matemática, eu tenho lá 17 conteúdos, todos organizadinhos. De conhecimento geral, Brasil e Acre, já que a gente está falando do Ministério Público aqui do Acre, tem mais 16. Informática, tem mais 13. Legislação e ética tem mais 24. E conhecimentos específicos, nesse caso para comunicação, tem aqui mais 26. E aí, assim, eu não vou entrar aqui no mérito de discutir se você precisa estudar todos ou não. Por exemplo, né, nesse edital tem aqui conhecimentos gerais de mundo, Brasil e Acre. Será que isso aqui precisaria constar mesmo como conteúdo para eu estudar e pontuar e não sei o quê? Digamos que vamos considerar que tudo aqui é importante, tá? É claro que para concurso não é bem assim que funciona, né? Nem tudo é importante. Você tem que saber filtrar aquilo que você vai e o que você não vai estudar. Então eu fiz isso. E aí, o resultado disso é um documento mais ou menos assim, que tem aqui todos os conteúdos de português, matemática, conhecimentos gerais, informática, legislação e os específicos. E aí eu deixo uns quadradinhos aqui para controlar, para marcar o que eu já estudei e por aí vai. Tá? Isso aqui é
é uma forma de conduzir e registrar todo o trajeto. Beleza. Feito isso, o que a gente tem aqui pela frente? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Depois que eu fiz o meu checklist, certo? Essa aqui é a primeira ferramenta, e eu já vou te deixar essa planilha disponível para você ter como referência. A próxima coisa é pensar o seguinte: diante do edital, o edital vai dizer para a gente qual é o peso de cada disciplina. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o nosso ciclo de estudo. E para isso tem outra planilha que eu vou deixar para você, que já está prontinha. É só você substituir pelas disciplinas e pesos, certo? Então aqui, por exemplo, ó, eu botei a disciplina de língua portuguesa. Vamos marcar aqui, né? Botei a disciplina de língua portuguesa. Coloquei ela nessa sequência. Botei conhecimentos específicos, deixa eu pintar aqui de verde. E repara que conhecimentos específicos eu botei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, eu decidi aqui que no meu ciclo de estudo, eu vou estudar essa matéria 3 vezes antes de virar o ciclo, certo? O que é ciclo de estudo? Ciclo de estudo é você organizar as matérias que você vai estudar ao longo de um ciclo, que nesse caso pode ser de uma semana, de uma quinzena, aí vai de você. Eu estou considerando aqui, para essa planilha, e essa planilha também está disponível, ó, deixa eu deixar aqui. Eu estou considerando aqui, deixa eu abrir aqui meu quadro, aqui. Eu estou considerando para você uma planilha, aqui de exemplo, de 15 horas apenas, né? Pensando que a pessoa tem 3 horas por dia, mais ou menos, em média. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Digamos que na semana você tem aí de segunda a sexta 3 horas para estudar, em média 15 horas de estudo. E aí eu considerei, então, língua portuguesa e as matérias que tem no edital, o peso delas que tem no edital, e aí eu fiz uma planilha que vai se adaptar. Ó, se você botar aqui e digitar que você tem 20 horas de estudo, teu tempo de estudo muda. Se você botar que você tem, sei lá, 30 horas de estudo, teu tempo ali para cada matéria, né, a carga, para cada vez que você vai estudar alguém, esse tempo muda, tá? Então eu botei aqui 15. Coloquei os pesos também, né, de acordo com o edital. Claro que esse peso também vai variar de acordo com a tua dinâmica para cada conteúdo. Digamos que você é um professor de língua portuguesa, então para você português vai ter peso 1, né? Você já manja tudo, não precisa ficar estudando isso, pelo menos não tanto, né, quanto uma pessoa que não é tão especialista. Então esses pesos você pode mudar. Na medida que você muda, ele fraciona o tempo de estudo de todas as outras matérias, tá? Então essa planilha, ela também vai estar... Eita, já errei aqui. Essa planilha também já vai estar disponível aí para você, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu vou criar o meu ciclo de estudo. Nesse caso, o que eu fiz? Ao invés de estudar conhecimentos específicos apenas uma vez, já que é uma matéria grande, eu fragmentei para estudar 3 vezes ao longo da semana. Português, que também é peso e que é importante, eu botei para estudar aqui 2 vezes. E as demais matérias, eu joguei aqui matemática para estudar uma vez durante o ciclo, informática uma vez, conhecimento de mundo uma vez, legislação e ética outra vez, tá? E aí, de novo, né, não vamos entrar aqui no mérito se eu vou estudar ou não isso aqui, porque vamos considerar que tudo vai fazer parte, tá? E aí, com isso, o que acontece? Ao longo da semana, quando eu for estudar português, né, eu vou começar, digamos, lá na segunda-feira, eu vou estudar português por 2 horas. E aí, de repente, eu termino de estudar português e ainda sobrou tempo naquele dia. Eu já começo a estudar conhecimento específico. Aqui diz 2 horas, mas digamos que eu só tenho 3 horas na segunda-feira. Então eu vou estudar por 1 hora. E aí quando eu pegar para estudar de novo, né, digamos que lá na terça-feira, eu pego o conhecimento específico, termino aquela 1 hora que falta e já vou para matemática e estudo mais 2. Então eu já bati as 3 horas. E aí na quarta-feira eu começo a estudar, digamos, conhecimento específico. Aí vou lá, estudo as 2 horas e digamos que eu tenho 3, vou lá, estudo mais 1 horinha de informática. E assim eu vou percorrendo o ciclo. Lembrando que para cada vez que eu falo de pegar para estudar, você pode começar a tua sessão de estudo aqui, por exemplo, de 2 horas, fazendo revisão do último conteúdo. Essas 2 horas não quer dizer 2 horas que nem um leso vendo videoaula, tá? Aqui são 2 horas trabalhando os conteúdos do edital. Então, se eu pegar a língua portuguesa, por exemplo, em 1 hora, digamos que eu vou pegar aqui o tema características e funcionalidades de gênero e texto variado. E aí, digamos que esse conteúdo aqui é chatinho, eu vou ver lá numa aula, vou fazendo anotações
E aí vou gastar uma parte aqui considerável de tempo fazendo questões, para melhorar as minhas anotações. E digamos que eu matei tudo isso aí em 40 minutos, e eu tenho 2 horas para estudar. Então eu já entro aqui no próximo item. E aí, digamos que eu gastei o resto do meu tempo hoje, de 2 horas em português, nesse tópico de interpretação textual. Também, de repente, lendo PDF, fazendo anotações e resolvendo questões, certo? Então, quando a gente fala de sentar para estudar, isso envolve alguma aula, alguma leitura, produção de anotações e resolução de questões com algum tipo de revisão embutida, tá? E aí, beleza, eu vou percorrendo aí o meu ciclo de estudo até chegar ali pela sexta-feira e matar todos os conteúdos, tá? E aí, tenho aí então um norte para eu seguir. Então agora eu já sei quais são as disciplinas e os conteúdos que eu tenho que estudar, graças ao meu checklist. Agora eu vou criar uma sequência de estudo com uma carga baseada no tempo que eu tenho ali para o meu ciclo de estudo. E vou fazer um registro e um controle de velocidade utilizando a nossa terceira planilha, que é a planilha de velocidade de estudo. Essa planilha de velocidade, ela considera o quê? Ela considera a quantidade de itens, ou seja, de conteúdos, que eu tenho lá no meu checklist. Então, digamos que aqui, né, essa planilha está aqui, ó. Deixa eu abrir de novo a tela para você. Cadê? Aqui. Digamos que aqui eu tenho lá, né, língua portuguesa. Eu vi lá no meu checklist que eu tenho 20 itens. Matemática, eu tenho 17 itens e assim por diante. Então, eu fui ali e coloquei todos. Então, digamos que eu tenho aqui 120 itens para estudar, se fosse para eu estudar o edital inteiro, sem filtro nenhum. Lembra que isso está errado, tá? Você tem que filtrar algumas coisas você tem que estudar, você deve estudar, outras coisas você pode pular. Digamos que aqui meu tópico de conhecimentos específicos, alguma coisa eu já domino, posso fazer mais rápido. Conhecimentos de mundo, né? Tem que fazer essa ressalva, será que eu preciso mesmo estudar tudo aquilo ali? E aí por aí vai. Então, eu tenho ali 120 itens. E pelo edital, eu vi ali que eu tenho 8 semanas de estudo até o dia da prova. E aí eu vou considerar aqui que eu vou começar a estudar só semana que vem e tal, e vou arredondar para 8. Então, eu tenho 120 itens para estudar em 8 semanas, o que significa que eu tenho que dar conta de matar 15 itens por semana, se eu quiser cumprir todo o edital. E aí a gente volta para o esqueminha ali do checklist, né? Então repara, agora que eu tenho uma velocidade média para cumprir, eu sei que eu tenho que cumprir 15 itens. E aí, na medida que eu vou estudando durante a semana, eu vou marcando aqui, né? Digamos que eu tenho ali meu checklist, eu vou marcar, ó. Eu estudei português. Aí depois eu estudei português de novo aqui, né? Então, digamos que aqui eu consegui estudar essa parte. E aí eu estudei lá conhecimentos específicos. Aí eu vou lá marcando ali no checklist conhecimento específico. E matemática eu estudei tanto, e tarará. E aí meu objetivo é chegar em 15, né? É tentar chegar. É claro que isso vai depender de cada tópico, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, sei lá, classificação gramatical, isso aqui pode me custar muito tempo, né? Tem muito conteúdo aqui dentro e pode ser que em um dia ou dois eu fique ali travado em apenas um item. O fato é, essa planilha de velocidade, ela vai me dar uma noção de navegação, né? Então, se eu voltar ali para ela, por exemplo, como é que a gente usa essa planilha de velocidade? Está aqui escrito semana 1, tá vendo? Então, digamos que lá na semana 1 você deu conta de estudar os 15 itens. Se você não deu, você coloca lá, eu só consegui estudar 12. Quer dizer que eu estou devendo 3, né? E aí o que eu faço agora? Eu arrasto aqui, copio, né? Vou lá para semana 2. Aí lá na semana 2, o que acontece? Digamos que agora eu já estudei aqui 5 itens de língua portuguesa. Então agora, ao invés de 15, de 20, eu só tenho 15. Digamos que aqui dos 17 sobraram 14. Aqui dos 16 sobraram 13 itens. Aqui dos 13, digamos que sobraram 10. Aqui dos 22 sobraram, sei lá, dos 24 sobraram 22. Aqui dos 30 sobraram 26. Nem sei se eu dei os 15 ali, mas enfim. Significa que eu tenho 100 itens para estudar. Então, eu estudei 20, né, digamos. E aí agora eu não tenho mais 8, eu tenho 7 semanas, porque já passou uma semana, certo? Aí eu vou atualizar aqui e ele está me dando que eu tenho 14 coisas para fazer. 14,3 itens para estudar. Então vamos arredondar para 15, né, de novo. E aí terminou a semana, eu digo lá que eu estudei, sei lá, 16.
Então, eu estou sobrando itens. Eu posso desacelerar se eu quiser na próxima semana. Aí, lá na terceira semana, mesma coisa. Eu boto que agora, ao invés de 7, eu tenho 6 semanas. Eu vou diminuindo aqui, digo que agora eu só tenho 12 aqui, eu tenho 13 ali, eu tenho 10 aqui, e assim por diante. Então, isso aqui vai servindo como velocímetro semanal de estudo. É excelente para você planejar as tuas metas de estudo, né, de cada semana. Então, quando a gente começa a estudar algum edital novo, né, para o concurso, é muito importante você ter essa noção, né, de pegar o teu edital, esmiuçar ele, ver lá, né, prazo e tudo mais, aquele basicão, e aí o primeiro passo é criar esse edital verticalizado, é fazer o checklist para você saber quantas disciplinas e quantos conteúdos você tem em cada disciplina. Aí depois você coloca tudo isso dentro de um ciclo, considerando os pesos do edital e o tempo que você tem por semana. E aí de segunda a sexta você estuda esses conteúdos. A ideia de segunda a sexta é você avançar, né, no edital. E para controlar esse avanço, essa velocidade, você tem essa planilha. E aí, beleza, de segunda a sexta eu fiz isso. E no final de semana, o que a gente faz? A gente volta para cá. Final de semana é para quê? Para fazer revisão. Então, digamos que você está na tua primeira semana de estudo. O que é para fazer agora? Sabendo que você estudou, digamos, esses 3 itens aqui, né? Esse e esse. O que você vai fazer no sábado, por exemplo? Você vai revisar tudo aquilo que você estudou naquela semana. Então, você vai revisar lá toda a língua portuguesa, todo o conhecimento específico, toda a matemática e tal. E aí você pode anotar aqui, ó, revisei, revisei, revisei. Como é que revisa mesmo? Fazendo questões e usando as questões, os erros e as dúvidas para atualizar o teu material de teoria, as tuas anotações principalmente. Então, eu defendo muito que você tem que fazer anotações sintéticas, tá? Tópicos, coisas bem básicas, para você ter o quê? Para você ter um lugar para onde voltar quando você errar uma questão, para você ampliar a tua percepção, a tua codificação, a tua aprendizagem. Se você é desses que só estuda assim, só lê e não registra nada, vê uma aula e não registra nada, para onde é que você leva aquele erro? Para onde que você leva aquela aprendizagem que você precisa calibrar? Você não tem para onde ir. Então é importante você ter anotações por isso, tá? Então, durante o sábado, você vai fazer o quê? Você faz a revisão da semana. Revisa todo o português, toda a matemática, revisa, enfim, as matérias daquela semana, usando revisão ativa, prática, por questões. Aí, dependendo do erro, dos erros, das dúvidas, quem sabe você pode voltar para um PDF, para uma videoaula, para uma leitura complementar, para melhorar a tua percepção das coisas, tá? Então, de segunda a sexta, vamos organizar aqui, né? De segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você avança no conteúdo. Lá no sábado, basicamente você faz o quê? Você reforça o conteúdo da semana, para daí, quando chegar no domingo, fazer o quê? Fazer simulado. Qual que é a diferença de revisar no sábado e fazer simulado domingo? O sábado é sempre uma revisãozinha de reforço e ampliação da semana. O domingo é simulado cumulativo. Significa o que então? Que aqui no domingo você vai revisar o quê? O conteúdo dessa semana, o conteúdo da semana passada, o conteúdo da semana retrasada, o acumulado do negócio, tá? Então, fazendo essa revisão do acumulado, você fica o tempo todo resgatando conteúdos, trabalhando a avaliação, usando a prática de recuperar informações e utilizando os teus erros para calibrar a tua aprendizagem. Concurseiro, não esquece disso. Você pode errar. Quando você está estudando e aprendendo, você pode errar. Você tem que se submeter a fazer provas anteriores, fazer simulados, usar as plataformas de questões, usar o teu cursinho, o que você tiver à disposição para fazer simulação de prova. Se a tua prova de concurso é uma prova de, sei lá, 90 questões, que você vai fazer em 4 horas, 5 horas, você tem que ter momentos, né, que podem ser os seus domingos, para você simular essa sentada de 4 horas para fazer não sei quantas questões de uma vez. Você tem que passar pelo processo, certo? Se você não tem esse tempo todo no domingo, faz um meio simulado. Coloca lá, por exemplo, todo domingo eu vou fazer 50 questões, 40 questões dessa e dessa disciplina para avaliar o meu rendimento. E aí, claro, você registra esse resultado, registra teu tempo, para você ter uma noção aí das coisas, tá?
Então, basicamente é isso. Você avança conteúdo de segunda a sexta, sábado reforça a semana e no domingo cai nos simulados, bate com força para você calibrar a tua aprendizagem a partir dos erros, das dúvidas e, claro, também dos acertos. Através do teu simulado, você vai perceber aquelas disciplinas que estão rendendo mais, que estão rendendo menos. E isso pode fazer você o quê? Isso pode fazer você repensar o teu ciclo de estudo. Será que a sequência está legal? Será que a quantidade de vezes que você vê a matéria está suficiente? Será que a carga de estudo está boa? Será que o peso tem que repensar? O simulado serve para isso, tá? Para calibrar onde você tem que estudar um pouquinho mais e reforçar algum conteúdo e também para você repensar a tua rotina, tá bom? Então, estudante, o que eu queria te mostrar hoje é isso, tá? Eu fiz uma aula assim, tentando ser bem rápido para te mostrar a ferramenta, nesse caso, 3 planilhas que eu vou deixar disponíveis para você, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link para você baixar. Não é golpe, não tem que fazer cadastro, não tem nada, tá? Não vou te vender acesso. Claro que tem aí os anúncios, né? Afinal de contas, eu vendo mentorias, vendo cursos e é óbvio que eu vou te falar sobre isso nesse link aí que você vai apertar. Mas não tem que fazer cadastro, deixar teu e-mail nem nada, tá bom? Eu só quero que você vá lá e baixe o teu material para você se organizar. Concurseiro, concurseira, você precisa se organizar para ter uma boa rotina de estudo, tá? O primeiro passo para você ter sucesso é criar, né, esses objetivos que vão mobilizar a tua ação. E o primeiro passo para isso é o que eu te mostrei aqui. Você primeiro verifica as disciplinas, os conteúdos, cria teu ciclo de estudo, que é muito simples, e depois usa o velocímetro para ir calibrando aí o andamento da tua semana de estudo, semana após semana, tá bom? Então, essas aqui são as minhas considerações bem superficiais e bem iniciais. E se você tiver alguma consideração ou observação, deixa aí teu comentário, que vai ser um prazer conversar com você, tá bom? Precisando de algum suporte, entra em contato. E é isso, concurseiro, é isso, concurseira. A gente se vê numa próxima aula.